do Senhor. Amém. Eu só queria fazer uma correção assim, mas a culpa não foi da irmã. Eu não passei para a irmã, que era pastora Clair, perdão. Era pastora Clair, eu fui falar com ela, ela disse, pastor, o senhor me disse. Então a pastora Clair, a pastora Severo. Tá, irmãos? A Bíblia diz a honra a quem tem honra, né? Então foi de mal grado, mas ela não sabia. Deus abençoe os irmãos. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em 1 Samuel. Santo Deus. Glória a Deus. No capítulo 16. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia. Aleluia. Santo Deus. Aleluia. No versículo 13. Mas nós vamos ler o 12 e o 13. Aleluia. Aleluia. Essa noite foi um pouco diferente, meio atípica, Santo Deus. devido à ordenação. Mas Deus está no nosso meio. Aleluia. Já perdi esse óbvio hoje já umas 5 vezes, irmãos. Quem achou, diga amém. Amém. Glória a Jesus. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ele ruivo, de belos olhos e boa aparência. Disse o Senhor: levanta-te e unge-o, pois este é ele. Tomou Samuel o chifre de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Amém? Pode se sentar. Senhor nosso Deus, muito obrigado pela tua palavra. Ministra conosco nesta noite, Pai, o nosso coração. Senhor, que tudo que seja feito para a glória do teu santo nome. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Bom, como a noite é noite de ordenação de diáconos, né? Eu resolvi ler essa passagem, assim como o pastor Jorge leu uma passagem diferente. A Cristina abriu mão devido ao horário, né? E nós vamos estar ministrando especialmente para vocês que são os que estão sendo levantados hoje. Mas a palavra é estendida a toda a igreja. Toda a igreja. Porque quem não é hoje será amanhã ou não. Quem tem chamado será. Quem tem chamado para ser pastor será pastor. Quem tem chamado para diaconato será diaconato. Quem tem para o evangelismo será evangelismo. Quem tem chamado para missionário será missionário. Deus vai levantar os seus obreiros na terra. Amém? Glória a Deus. Então por que a palavra nos fala hoje que tomou Samuel o chifre de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos? O interessante que me faz ver essa palavra é que Deus não escolheu o mais forte, o mais bem preparado aparentemente. Deus não chamou um dos oficiais do exército de Israel entre os seus irmãos, mas Deus escolheu o menor, aquele que cuidava e apacentava as ovelhas. Por que é importante falar sobre apacentar ovelhas? Porque você que está sendo levantado hoje já tem que ter esse princípio. Na verdade, todo cristão tem que ter esse princípio. Porque nós já trabalhamos no princípio de célula, nós já trabalhamos no princípio de discipulado 1 a 1. Então, quem discipula já tem que ter esse princípio: cuidar do outro, cuidar daquele que está ao seu lado. Então, o Senhor escolheu dentre eles o menor. Embora tinha boa aparência, embora ele era ruivo, ele era diferente dos seus irmãos, e o Senhor escolheu ele. Quando o profeta olha para os seus irmãos, o profeta, eu acredito que em alguns momentos ele falou: é esse aqui que o Senhor vai escolher. E o Senhor disse: não é ele. É esse aqui, não é ele. É esse aqui, não é ele. Porque nós escolhemos, irmãos, segundo aquilo que nós vemos, mas Deus conhece o coração. Então não se preocupe quando você olha alguém sendo levantado, porque muitas das vezes a gente se retarda ao dizer que é, não é, está, não está, pronto, não pronto. Mas Deus, Ele levanta e Ele prepara. Porque Davi foi ungido aqui, mas ele foi reinar depois de 40 anos. Então, irmãos, há um processo de aprendizado, há um processo de Deus na nossa vida que nós temos que passar. Bom, eu escolhi uma palavra para falar com vocês hoje, que ela chama-se lealdade. Por que falar de lealdade? A importância dessa palavra, lealdade,
para quem quer ser obreiro, ou para quem quer seguir a Jesus, para quem quer ser um bom cristão, cumpridor dos seus deveres, fazedor daquilo que Deus quer que ele faça, então ele tem que ser leal. E a palavra lealdade, ela abrange alguns outros princípios, e esses princípios, alguns deles nós vamos falar hoje. Então, devido à relevância que a palavra nos traz sobre lealdade, por exemplo, Provérbios 17 diz assim, a lealdade é um sinal de verdadeira amizade, o amigo ama em todo tempo. Aleluia. Então, por que é importante haver lealdade entre os que são do Senhor? Porque a lealdade manifesta através dela um princípio, um sinal de verdadeiras amizades. Porque quando você está no meio de um contexto de pessoas, de um grupo de pessoas, dentro da igreja ou fora dela, é muito importante saber que você está entre amigos. A Bíblia nos fala de um homem que ele chamava o Senhor de amigo. Ele era amigo de Deus, ele andava com Deus, ele fazia a vontade de Deus, ele obedecia aos propósitos de Deus. Então, a lealdade é um princípio importantíssimo para que você realmente esteja entre irmãos e amigos. A Bíblia diz que há amigos mais chegados do que irmãos. Então a palavra se aplica também neste sentido. Quando nós estamos entre pessoas que são leais, normalmente nós vamos estar no meio de pessoas que são mais chegados do que irmãos, aquele irmão de sangue, né? Eu falei isso essa semana para o meu irmão Alexandre. Então, irmãos, a lealdade a Deus, ela não se divide. A lealdade a Deus, ela não se divide. Mateus 6,24 diz assim, ninguém pode servir o quê? A dois senhores. Porque há de ser que ele vai agradar a um e ao outro ele vai agradar menos. Ele vai desprezar. Pode ser que ele vai alegar a um e o outro ele vai entristecer. É isso que a palavra quer nos dizer. Então, se você pensa que a lealdade a Deus pode ser dividida, que você pode andar aqui dentro num contexto e lá no mundo de outro contexto, você não está sendo leal. Se você pensa que você pode estar aqui dizendo que é leal a Deus, mas no fundo do seu coração, você olha para o seu irmão com uma soberba de olhar, achando que tu é melhor do que ele, que tu é mais importante do que ele, ou porque Deus te escolheu primeiro, ou porque você é isso ou é aquilo, saiba de uma coisa, você precisa voltar ao princípio e começar tudo de novo, para que você possa exercer um bom ministério na sua vida. Então, irmãos, talvez você vai dedicar-se a um e desprezar o outro. Não podeis servir a dois deuses, ao Deus e às riquezas, a Mamon. Por quê? Porque às vezes nós dizemos, declaramos e confessamos que servimos a Deus, mas somos muito apegados às coisas que são materiais. Aquele jovem rico, ele era um judeu nato, aprendeu desde criança o que era ser judeu, aprendeu as leis, aprendeu os princípios, ele conhecia a verdade, ele praticava, ele honrava pai e mãe, ele fazia tudo, mas o seu coração estava preso ao dinheiro, estava preso às coisas materiais, estava preso às coisas deste mundo. Ele perdeu a maior oportunidade da vida dele, de começar uma vida aonde o levaria a uma eternidade com Jesus. Então não abra mão dessas coisas. Então a lealdade, irmãos, firma comunhão, a lealdade firma fidelidade, a lealdade firma cumplicidade. E aonde há pessoas leais, aonde há obreiros leais, aonde há membros leais, há essa fidelidade, essa cumplicidade, essa comunhão, ela está no meio deles. Então, quando nós percebemos que a comunhão está sendo meio que bagunçada por alguma coisa, que nós já passamos tanto por isso aqui, que algumas pessoas às vezes se deixam enganar ou caem no desprezo da palavra porque elas deixam de praticá-la e começam a fazer coisas que desagradam a Deus. Então, irmãos, é preciso que nós tenhamos firmeza de lealdade em nosso coração para que nós não venhamos nos deixar levar sobre essas coisas. Porque quando as águas são revoltas, irmãos, é para nos confundir.
Saiba você que ovelha, ela bebe água somente em lugar de águas calmas. Eu não sabia disso. Fiquei sabendo ao estudar essa semana. Então, quando as águas estão revoltas, quando há muita dissensão no meio da igreja, quando há muita confusão no meio da igreja, quando há muita falácia no meio da igreja, as ovelhas, os irmãos, ficam meio que desconfiados. Eles podem até estar aqui, mas estão afastados. Eles estão aqui, mas não se envolvem. Eles ficam na expectativa, esperando para ver o que vai acontecer. Mas por que isso? Por que aquilo? Será que o pastor está perturbado? Será que aquele irmão está falando a verdade? Será que, irmãos, águas turvas, águas que se movem com violência, não são para a ovelha beber? E quando a ovelha não bebe água, o que acontece? Ela tem sede. E a sede, irmãos, a sede da palavra, a sede da unção, a sede da comunhão, a sede de estar presente com os irmãos, a sede de exaltação ao nome do Senhor, a sede de glorificar a Deus, a sede de estar nos cultos, a sede de estar nos cultos de oração, a sede de estar jejuando, de estar orando, ela é evidente na vida daqueles que estão no Senhor. Aleluia. Então, irmãos, não é a quantidade de dons que qualifica vocês para que vocês sejam obreiros. Não é. Você pode ter todos eles. As pessoas leais, perfeitos, as pessoas fiéis e leais são as mais qualificadas para exercerem lideranças, para exercerem ministérios, para exercerem funções de responsabilidade na igreja, porque é a base. A base é Cristo, mas eu falo a base humana, a base de relacionamentos ministeriais, porque todo líder ele quer criar a sua equipe de trabalho. Aquelas pessoas que ombreiam, aquelas pessoas que olham para ele e que olham com a mesma visão, com o mesmo entendimento, com o mesmo calor, com a mesma responsabilidade, se sente na mesma obrigação de estar fazendo aquilo que o Senhor colocou no seu coração. Equipe, nós somos uma equipe. Como você pode dizer ou ter um bom corpo de obreiros sem que haja nesses obreiros o atributo da fidelidade e da lealdade? O camarada que ele é infiel, irmãos, quando eu falo de infiel, eu não falo somente no dízimo, de dinheiro, eu não estou falando disso. Ele é infiel em tudo. Ele é infiel quando ele está, porque a fidelidade, irmãos, é quando você, o que é ser fiel? Fiel é você honrar ao outro na ausência dele. Porque quando você está na presença, você é fiel. Na presença você sorri, na presença você se alegra com ele, na presença você se abraça com ele, mas na ausência você fala mal dele, na ausência você critica o ministério dele, na ausência você critica o ministério do seu irmão, na ausência você olha os defeitos dos seus irmãos, na ausência você faz tudo aquilo que você não faz na presença. Então isso não é fidelidade, isso é infidelidade, isso é deslealdade para com Deus, para com os irmãos, para com os seus ministros e para com a igreja. Então, quem é fiel, quem é feliz e satisfeito com uma pessoa que é desleal ao seu lado, isso você pode responder para si mesmo, nem para mim precisa. Você gostaria de andar com uma pessoa que ela é infiel? Uma pessoa que você tem que estar o tempo inteiro preocupado com o que você fala? É que eu tenho uma estratégia diferente, mas eu falo tudo que eu não posso falar para saber se o que eu estou falando vai chegar lá onde eu quero. Eu conheço as pessoas bem assim, eu me jogo no fogo, me queimo no meio dele, mas eu sou bem assim. Bem assim. Eu não desfaço mesmo. Falo, vou ver até onde vai esse negócio. E até hoje eu, graças a Deus, tenho colhido boas coisas. Aleluia! Então, quem é feliz e satisfeito com alguém que é infiel ou desleal? Eu não gostaria de ter pessoas desleais ao meu meio, junto comigo, praticando a mesma obra, fazendo as mesmas coisas. Porque eu sei que eu vou puxar a rede, como o Senhor mandou, vou lançar do lado direito, mas o cidadão vai continuar insistindo assim, não, tem que ser do lado esquerdo. Vamos jogar para o lado de cá. E o Senhor já deu a visão, é do lado de lá. Vamos lançar a rede, vamos obedecer juntos. A pior coisa que tem é quando você precisa lutar, não contra quem está lá fora, mas contra quem está aqui dentro, do teu lado. Isso para quem é líder, para quem é pastor, irmãos, traz uma tristeza muito grande. Traz uma decepção muito grande na alma, mas Deus nos tem fortalecido para a gente
superar essas coisas. Qual é a igreja que é bem assistida, tratada por pessoas assim? Qual é? Se a pessoa é desleal, se ela não tem, por exemplo, aquele que é leal, quando alguém está com dificuldade, ele vai lá para saber qual é a sua dor, vai levar azeite, vai levar oração, vai levar unção, vai levar palavra, vai levar amor, porque ele é leal. Agora, aquela igreja que é assistida por pessoas desleais, ele sai daqui sabendo que a pessoa está doente. Ele chega lá, ele vai cavucar a dor daquela pessoa, vai disseminar mais dissensão, ele vai colocar mais contenda, ele vai colocar palavras negativas, ele vai falar do ministério, ele vai falar do pastor, ele vai dizer: o irmão está errado mesmo, você está certa, essa igreja não é para ti. Esse é o desleal. É assim que ele trata. Então, como a igreja que é bem assistida com pessoas assim, não é, irmãos. Quando você está na sua casa com dificuldade, com luta, e chega um irmão e ele chega para somar, que toda pessoa sabe quando está somando e quando não está somando. É verdade. Quando ele vem dizer para você: não, irmão, fica firme, eu vou orar contigo, Deus vai dar vitória, vamos falar com o pastor, ou vamos falar com o nosso discipulador, vamos dividir, vamos orar, vamos fazer campanha de oração na madrugada, mas não te preocupe, permaneça na posição, Deus é fiel, Deus é fiel, Deus é fiel e Deus é fiel. Fiel, leal, pessoas leais agem dessa maneira. Então, irmãos, a maior qualificação não é a simpatia. Você pode ser muito simpático, muito. Você pode ser eloquente numa palavra, você pode pregar muito bem, você pode ser um bom orador, ter uma boa oratória, mas eu quero dizer uma coisa: esse não é o mais importante. Isso é até importante, mas não é o mais importante. O mais importante, irmãos, é você ter a amabilidade, é você saber amar, porque o amor, ele foi o dom maior. O Senhor escolheu o dom do amor para prevalecer sobre todos os outros dons. Então nós amamos, em primeiro lugar, incondicionalmente. Nós amamos quem nos fere, quem nos ama, nós amamos quem nos presenteia, aquele que nos criticam, nós amamos aqueles que falam bem, que falam mal, nós amamos a todas as pessoas. Isso é o dom do amor, porque nós entendemos que aquele que está fora da presença, que está fora da comunhão, que está fora da visão, que está fora de Cristo, ele precisa ser cuidado e tratado. E eu digo para ti, isso é tão sofredor, irmãos, porque eu sou tão insistente, eu custo a largar de mão uma pessoa, custo. Os irmãos sabem disso, os irmãos têm visto aqui. Eu seguro ali até não haver mais caldo mais naquele cálice, naquele caule ali. Quando eu vejo que não tem mais, que não há mais recurso, pelo menos nas minhas mãos, aí sim eu jogo a toalha e entrego nas mãos de Deus. Alguém falava para mim hoje que tem uma pessoa na Bíblia que, qual foi o nome dos homens que Paulo lançou, né? Entregou na mão de Satanás, né? Entregou mesmo. Quem é, pastor Jorge? Esqueceu? Eu não sei, eu não gravo de cabeça. Ele largou na mão de Satanás. Então, irmãos, há coisas na nossa vida que a gente tem que exercer, buscando em Deus esses princípios. Eu preciso ser leal para que eu possa servir com lealdade, com fidelidade e com amor. Então, irmãos, qual é a igreja que é bem assistida? Nenhuma, irmão. A maior qualificação não é a simpatia. João 14,30 diz assim, ó: já não falarei mais convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo e nada tem a ver comigo. Ele está falando sobre o quê? Momentos de peleja, momentos de guerra. A quinta coluna, como fala, conhece isso, Severo? Quinta coluna. Então, 4 colunas eles usavam, 4 colunas que sustentam, 4 colunas que resistem às guerras e aos ataques. Mas existe uma quinta coluna que ela tem que ser invisível. Essa quinta coluna, ela não é vista pelo inimigo, ela não é vista como as outras são. Então, quando você consegue destruir a primeira coluna, a segunda coluna, a terceira coluna, a quarta coluna, quando você pensa que a guerra está perdida, aí o inimigo ele vem, se dá por vencido aparentemente e você descansa. Mas existe uma quinta coluna. A estratégia do inimigo antigamente, e não é diferente nos dias de hoje, não é usar quem está fora, é usar quem está dentro. É verdade, Jesus. Quem está dentro. Eu cheguei a comentar com o pastor Severo no Zanella sobre aquela guerra épica do povo de Troia. Eles pensavam que os gregos haviam desistido, e eles fizeram um grande cavalo de guerra,
onde desce para colocar dentro deles os seus generais de guerra, os seus soldados de guerra. E eles deixaram ali como que fosse um presente para que eles pudessem colocar para dentro da sua cidade, para dentro dos seus termos, para dentro da sua cidade, da sua casa, e como que fosse um presente. Então fica aqui uma dica para você: não aceite nada que é do inimigo, não aceite nada que é do seu adversário. Não abra as portas da sua casa, não abra as janelas da sua casa, não abra as portas da sua igreja, não abra, porque o inimigo, ele talvez pareça ter sido vencido, mas ele continua muito que esperto, 24 horas por dia. Então, irmãos, quando eles adormeceram, achando que haviam ganhado um presente, então o que aconteceu com tudo isso? Os seus soldados de guerra saíram de dentro do cavalo e venceram a guerra, tomaram a cidade, queimaram tudo, destruíram tudo. Então não receba, não aceite nada que seja do inimigo. Lembre-se, não aceite nada. A quinta coluna é composta por pessoas desleais. O que Caleb perdão, irmãos, foram fazer na cidade de Jericó? Eles foram lá para sondar, espias. O inimigo faz assim: ele bota no meio da igreja os seus espiões, ele infiltra pessoas que têm esse espírito de deslealdade, que têm esse espírito de hipocrisia, para que possa ficar no meio da igreja. É o joio, a Bíblia fala sobre isso. Então a gente não deve se espantar muito com essas coisas, mas a gente tem que ter a sabedoria, o discernimento dado pelo Espírito Santo para entender o que está acontecendo na sua volta. Então você que está sendo levantado hoje, você precisa ter esse entendimento. O Espírito de Deus precisa estar falando contigo para que você possa perceber, para que você possa ter sabedoria, para que você possa saber como manobrar as coisas dentro e fora da casa do Senhor. Então, a quinta coluna é composta de pessoas desleais. Por que desleais? Aquela pessoa que é desleal, mas ela se disfarça. Tem pessoas que ficam dentro dos seus termos, é como eu falei no começo: ele sorri para ti, ele olha para ti, ele anda contigo, ele anda para lá, para cá, viaja, passeia, mas ele não é teu amigo. Você não vê isso. Tem pessoas que falam assim: pastor, fulano é tão querido, né? Isso acontece muito quando se trata de célula. Então, pastor, não tira fulano de lá, não tira ciclano daqui, eles são tão queridos. Saiba de uma coisa, irmãos: quando Deus tira alguém de um lugar, o Senhor coloca outra pessoa, e essa pessoa que Deus vai colocar lá, ela vai ser tão quanto ou melhor do que a que estava antes. Deus, ele não deixa por menos, ele sempre faz o que é melhor para nós. Para esse tipo de pessoas, é João 10:10. Forte isso, né? O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham as vidas e a tenham em abundância. Para pessoas que são desleais, que agem com duas caras, para eles, João 10:10. O diabo não veio senão para matar, roubar e destruir. Se você tem sido instrumento de Satanás, passe a não ser mais. Converta-se. O Senhor quer pessoas leais, pessoas que façam usufruir as coisas que são boas dentro da igreja. Glória a Deus. Dentro da igreja. Aleluia, Jesus. Então, Provérbios 22:10 diz assim: quando se manda embora o zombador e a briga se acaba, cessam-se as contendas e os insultos. É assim que funciona. Você pode ver, a gente segura, mas quando vai embora assim, é uma bênção. Que glória que fica. É uma bênção, irmãos. Aquelas pessoas que estão zombando, você está ali pagando um preço, orando pelo coral, e a pessoa está lá falando mal, a pessoa está lá criticando, está lá. Quando você bota para fazer, faz mal. Quando você tira para fazer, os outros fazem bem, ele diz que faz mal. Então você não faz e não quer que ninguém faça. Então as pessoas que fazem isso, irmãos, elas não são boas para estar no meio da igreja. Nós temos então que começar a orar: o Senhor converte esse infeliz, ou o Senhor tira do meio. Eu poucas vezes fiz esse tipo de oração, mas já fiz aqui umas 2 vezes. Ou o Senhor converte ou o Senhor tira, ou o Senhor converte ou o Senhor tira. E Deus então trabalha
conforme Ele quer, né? Porque a minha paciência é grande, eu sofro por causa disso. Então, irmãos, Mateus 12:30, aquele que comigo não se ajunta, ele o que, irmãos? Ele se espalha. Não há lealdade, aonde não há comunhão, aonde não há fidelidade. Aquele que não está, você não pode viver em dois termos, dizer que é e viver aceitando as barganhas que o inimigo tem te oferecido lá fora. Você não pode dizer que é e achar que pode viver de qualquer maneira. Não tem como. Livre-se, olha como está escrito aqui, livre-se dos fingidos, dos que fingem que amam e se apoiam, mas em seu coração desprezam. Aqueles que fingem que te apoiam. Tem pessoas que fingem que te apoiam, fingem que apoiam o seu ministério, mas a primeira oportunidade que ele tem de boicotar o teu ministério, de falar mal do seu ministério, de tentar destruir o seu ministério, ele assim vai fazer. Livre-se. O que é livrar-se? Voltar de porta fora? Não, livre-se. Não, Salmo 1 diz assim, ó, bem-aventurado aquele que não se assenta, não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém nos seus caminhos e não se assenta à roda dos escarnecedores. Não se detenha, não se assente junto, não se detenha nas mesmas conversações, porque a palavra diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Aleluia, Jesus, Deus de poder. Não se detenha. Deixe de lado, procura alguém mais espiritual que você. Não procure alguém menos espiritual. Não procure alguém que já tenha alguns sinais de deslealdade. Quando alguém vem até você para falar mal de uma outra pessoa, pode ter certeza, essa pessoa não é leal, ele não é fiel. Eu fala mal, irmãos. Não é falar de assuntos que têm relevâncias para a igreja, assuntos que têm relevâncias que são verdadeiras. Falar mal é quando você vem com a intenção de denegrir, você vem com a intenção de matar espiritualmente a vida de alguém. Conversar sobre um assunto legítimo não é falar mal, a não ser que tenha te pedido segredo sobre isso, aí você não fale mesmo. Então, irmãos, livre-se dos fingidos, dos que fingem que o amam, que o apoiam, mas em seu coração desprezam. Então, irmãos, o que é necessário para o amor de Deus é encher a igreja. Salmo 23, é o que eu falei no começo. Leva-me a águas tranquilas, a pastos verdejantes e águas tranquilas. Ovelha precisa beber água, precisa se alimentar bem. Mas o que acontece? O inimigo sabe muito bem que quando ele coloca a dissensão no meio da igreja, quando ele começa a colocar a divisão no meio da igreja, quando ele começa a disseminar a contenda no meio da igreja, dificilmente as pessoas vão comer e vão beber da palavra. Porque as pessoas estão preocupadas, estão desconfiadas, elas já não têm mais a segurança que elas queriam ter. Talvez porque a segurança delas não esteja em Cristo, esteja no pastor, esteja no ministério. Mas saiba você de uma coisa, a sua segurança tem que estar em Deus. A sua segurança não pode estar em mim, porque se você ficar seguro em mim, provavelmente você vai cair comigo. Então você tem que confiar em Deus. Essa semana minha chefe, ela falou para o seu esposo, nós trabalhamos com seres humanos, com pessoas, e pessoas adoecem, pessoas têm problemas, pessoas não podem dizer, nem as máquinas a gente pode dizer que as máquinas não defeitam. E ele estava questionando porque eu estive enfermo, estava ausente, estava trabalhando um pouco do lado deles. E ela falou assim, não, nós trabalhamos com seres humanos, com pessoas. E nós sabemos desde o começo que a gente ia trabalhar com pessoas, e essas coisas podem acontecer. E ele vai permanecer conosco, Senhor. Então, irmãos, que a gente possa aprender que o que é necessário para o amor de Deus encher a igreja é que haja serenidade no meio da igreja, amabilidade, esse amor de Deus, essa compaixão, essa cumplicidade, essa lealdade de você conseguir estender as suas mãos. E ainda que, ao invés de honrar, nós falamos esse dia sobre honra, né, que está muito dentro desse contexto também, né, que é muito importante quando você honra primeiramente os outros do que a si mesmo.
Deus se agrada disso. Verdade, Jesus. Que você queira ser o menor dentre todos eles, não o maior. Aleluia. Tem pessoas que querem ser maiores. Então vocês que estão sendo levantados não queiram ser maiores, queiram ser sempre servo de todos, sempre o menor de todos. Porque nós vamos ser reconhecidos perante Deus assim. Quer ser grande diante de Deus, seja o menor de todos os irmãos. Almeje isso no seu coração, né? Ovelha só bebe água em águas tranquilas. Toda vez que houver deslealdades e discórdia dentro da igreja, elas vão ficar desconfiadas. Não é assim? Quando a igreja começa a entrar em luta, começa a entrar em contenda, como é que fica? Nada funciona, parece que o pastor prega e ninguém entende, a gente prega e ninguém ouve, a gente prega e ninguém aprende, a gente prega e chama. Nada funciona. Nada funciona. Não? Para ter uma equipe ministerial grande e bem sucedida, para isso somos nós limitados. Porque, irmãos, é melhor nós termos menos pessoas trabalhando conosco que são leais e fiéis do que você ter muitas pessoas que são desleais e são infiéis. Há uma limitação. Hoje o pastor ele tem que ficar olhando bem olhadinho mesmo, aquele olharzinho que ele tem, e trazer para si, para trabalhar junto consigo, aqueles que têm esse atributo, né? Que têm esse princípio. Glória a Jesus. Para se ter uma mega igreja, aleluia, é necessário ter ministros leais ao Senhor, ministros leais à liderança, pessoas leais ao pastoreio e pessoas leais à igreja. Nós precisamos, para ter uma mega igreja, né? Não podemos ser uma igreja que tenha divisão, né? Sem lealdade, o que acontece é o que? Divisão, é divórcio, discussão, dissensão. Isso tudo acontece no princípio da deslealdade. Então, para ter um ministério duradouro, ninguém é indispensável. A lealdade deve existir no meio da igreja. Pense nisso. Tem sido leal mesmo? Será que o que eu tenho feito tem sido atitudes de alguém que é fiel, que é leal, alguém que está tendo a mesma visão? Será que o meu pastor, quando eu penso nele com uma unanimidade de pensamento, de sentimentos com relação à obra? Será que nós estamos querendo a mesma coisa, queremos ver acontecer as mesmas coisas na igreja? Será que nós estamos com o mesmo amor pelas almas? Será que em todos nós está vendo isso? Então, irmãos, aquele que permaneceu com você nos tempos difíceis não são iguais àqueles que já chegaram quando as coisas estavam boas. Não são. Aquele que foi forjado lá contigo, lá nos momentos mais difíceis, né? Mais complicados, onde você chorou mais, onde você questionou mais com Deus, lutou mais com Deus, e as pessoas estavam ali contigo, permaneceram firmes até que você passasse por todo o deserto e você chegasse até onde nós chegamos hoje. Porque hoje, quando as pessoas forem chegando daqui para frente, elas vão já chegando, pegando as coisas num outro patamar, aonde a dificuldade talvez não seja mais tão grande quanto foi antigamente. Porque antigamente, irmãos, havia meses que nós não tínhamos nem dinheiro para pagar o aluguel da igreja. Tinha meses que era um desespero só. Teve meses que não tinha dinheiro, irmãos. Olha só o que acontecia. Às vezes alguém me ligava do Rio de Janeiro e falei: irmão, estou mandando uma oferta para você aí, ó. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Isso aconteceu conosco. Algumas vezes, não foi uma não. Algumas. Eu falei: amém, irmão, glória a Deus. Eu falava com a Cristina. Eu falei: Deus é fiel. Ela tem mais fé que eu. Aí eu falava amém. E quando passava outras dificuldades, algumas vezes foi meu filho, algumas vezes foi o Leonardo, um amigo meu que eu tenho lá, que ajudou a me sustentar aqui durante 3 anos. Ele me sustentou aqui, entre aspas, durante 3 anos. Não é a obra, não, é a mim mesmo. Ele é meu amigo de corporação, é meu amigo, e ele falava para mim: eu me sinto muito honrado em poder ajudar você nesse momento que você está passando as dificuldades. Ele falou isso para mim com lágrimas nos olhos. Ele falou aqui no telefone, mas quando eu estive no Rio, ele falou chorando e
me abraçou e disse: tu é meu irmão. Então, irmãos, Deus tem sido fiel. E esse irmão, por muitas das vezes, ele falou: estou mandando uma oferta para a igreja. E mandava, né? E Deus assim estava conosco. Então, estágios de lealdade. Por exemplo, você pode dizer hoje: eu não sou desleal, eu sou leal. Amém, glória a Deus. Então você precisa ter um processo aí de cuidado, para que você não se torne uma pessoa desleal sem você perceber. Porque ninguém acorda desleal, né? Amanhece, dorme leal hoje, amanhã acordei desleal. Não. Isso é algo que acontece gradativamente. Então, tornar-se desleal é um processo. Por que detectar deslealdade? Porque primeiro motivo, identificar e eliminar a si mesmo os problemas. O segundo, detectar a deslealdade em qualquer outra pessoa que trabalha contigo. Primeiro você tem que ver se você está sendo desleal. Depois você tem que ter essa função ainda de detectar nas pessoas que estão à sua volta se elas são desleais também, né? Então, por que isso? Primeiro estágio, a pessoa só faz o que ela quer, né? Está no meio da igreja, chega amanhã e fala: pastor, eu não estou a fim de fazer isso daí. Aí você talvez já não perceba, mas você já está começando a ser desleal. Você quer escolher o que você quer fazer. Você quer escolher o que é melhor para você fazer. Talvez você está se esquecendo de quem exerce essa ordenança na igreja, porque não é o pastor, é Deus. E se eu dissesse que eu não queria ser pastor, hoje eu não estaria aqui. Deus tinha que estar levantando outro. E se não tivesse os pastores que tem aqui como auxiliares, talvez Deus teria que estar levantando outros, mas nós temos que dizer o sim para Deus. Aleluia! Né? Então, irmãos, primeiro, o assassinato, eu coloquei aqui falando sobre Absalão, falando sobre o assassinato de Absalão, falando sobre o general de Davi. Por quê? Porque, embora Davi falasse assim: olha, não toque nele, cuide dele, não deixa que nada de mal aconteça a ele. A primeira coisa que o general fez foi lá e matar ele quando teve oportunidade. São coisas que entram no seu coração, porque até então ele era fiel, ele era leal ao rei em todas as coisas, mas naquele momento ele sentiu-se pelo direito de julgar ele mesmo o que deveria ser feito. Porque às vezes você vê alguém sofrendo porque alguém fez alguma coisa com ela, aí você toma as dores e você já fica ofendido com aquela pessoa. Então o problema da deslealdade é quando você se sente ofendido. O que aconteceu com Tamar quando foi violentada pelo seu irmão? O que aconteceu no coração de Absalão quando ele soube daquilo? Olha, fica quietinha, não fala nada. E quando Davi tomou ciência, ficou meio que revoltado, mas ficou imparcial. Mas no coração de Absalão gerou um sentimento de raiva, de ódio, né? Então o que acontece dentro da igreja? Quando você recebe um não que você não espera, ou às vezes quando você deve dizer sim, você diz não contrariadamente, no seu coração se sinta ofendido. Então vigie o teu coração. Não se sinta ofendido quando você ouvir um não. Não se sinta ofendido quando você ouvir um espera. Não se sinta ofendido quando alguém disser para você assim: não faça. Para que você não se torne uma pessoa desleal, descumpridor dos seus deveres, descumpridor daquilo que Deus te chamou. Saiba obedecer. Saiba deixar as coisas nas mãos de Deus, deixar que Deus haja segundo a sua própria vontade. Então, irmãos, atitude de desrespeito, 2 Samuel 19:5-8, né? Infelizmente, pessoas com esse espírito de independência, o que aconteceu com ele foi ter um espírito de independência. Eu vou fazer, independente do que o pastor pensa ou não, eu vou fazer. Independente do que o meu discipulador pensa ou não, eu vou fazer. Independente do que a minha mulher pensa ou não, eu vou fazer. Independente do que meu esposo pensa ou não, eu vou fazer. Espírito de independência leva à desonra. E a desonra, irmãos, é um abismo que nos faz cair. E Deus não tem pacto, nem tem negócio com isso. Então pessoas com espírito independente querem assumir o controle.
A pessoa que tem um espírito independente, por exemplo, quando ele está lá na célula e o pastor não está lá, ele quer assumir o controle da célula, ele quer fazer as coisas do jeito que ele quer. Eu sei que há pessoas que quando estavam na célula assim, quando estava eu ia presente era de um jeito, quando eu estava ausente era de outro. Quando eu estava ausente era uma complicação só, quando eu estava presente o comportamento era padrão. E quando às vezes não era, saía e colocava no lugar. Então, irmãos, o espírito independente, ele quer assumir o controle da situação. Você está mal? Alguém chega na sua vida e quer assumir o controle também da sua vida? Quer ser ele a voz da verdade? A palavra que define os seus problemas? Ou ele está colocando nas mãos de Deus, está direcionando você para o seu líder, para o seu pastor, está te aconselhando com amor, está sendo imparcial? Como tem funcionado isso na sua vida? Como tem funcionado? Então nós que estamos sendo levantados hoje, temos que ter esse cuidado. Cuidados com pessoas ofendidas. O espírito de ofensa abre a porta para o espírito de traição. Toda pessoa ofendida, ela se torna um crítico. Entra um espírito de crítica. Está ofendido, está magoadinho, está chateadinho, está tchu-tchu-tchu. Aí o que ele faz? O pastor não está... Vai conversar com outro irmão, o pastor não está muito na direção, não. O pastor era uma benção, mas agora acho que ele... Vamos orar por ele, mas o pastor está meio fora da direção. A irmã que está... O seu discipulador está fora da direção. E cuidado, teu marido está meio que... Tua esposa está meio que... Não é assim? O ofendido, irmãos, ele faz dessa maneira assim. Segundo estágio, estágio de ofensa. Mateus 24:10. Nesse tempo muitos serão escandalizados, trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros os odiarão. Amém? Mateus 24:10. Cuidado com pessoas ofendidas. Levíticos 20:17 diz assim: o homem que tomar por esposa a sua irmã, filha do seu pai, ou filha da sua mãe, e vir a nudez dela, e ele dele comete a ignomia, ou seja, comete uma grande desonra. Amon violenta sua irmã, e Absalão mata posteriormente Amon, depois de 2 anos, porque gerou no coração dele um ódio, né? Uma grande raiva. Feridas e ofensas conduzem pessoas a estradas da deslealdade. Está ferido, está ofendido, guarda o teu coração para isso, porque nem sempre que eu disser não para ti é um não ruim, não é um não que está te detendo de alguma coisa. Ou se Deus te disser um não, é porque Ele sabe aquilo que é melhor para você. Nós temos processos que temos que passar na nossa vida para que nós possamos galgar ou alcançar algumas coisas que Deus tem preparado para nós. O que acontece é que muitas das vezes nós queremos passar à frente de Deus. Nós olhamos para algo, para um finalzinho de uma estrada, e nós queremos chegar lá, e nós criamos o nosso próprio caminho, porque não temos o que? Paciência. Porque não queremos aguardar de Deus, o melhor de Deus. Estágio 3, estágio da passividade. O rei ouviu que Tamar fez estuprar a sua filha e se indignou, porém Absalão não falou nada a Amon, nem mal nem bem, porque Absalão o odiava, porque forçara a Tamar sua irmã. Ele guardou no seu coração. Você que é crente, você que é líder, você que quer ser um pastor futuramente, você que quer ser um evangelista, um presbítero ou qualquer área de ministério, saiba a não guardar rancores no seu coração, porque senão você não vai conseguir permanecer de pé. Quando alguém está no estágio de passividade, porque o que ele fez? O que é passividade? Aquela pessoa que ela não quer participar e, sabe, as coisas não estão complicadas ali, você até pode fazer alguma coisa para ajudar, mas você fala assim: eu não vou fazer nada, estou nem aí, isso não é responsabilidade minha. Talvez a irmã Maria pensasse assim:
devesse ter pensado assim quando ela olha para a situação que tinha acontecido em Caná da Galileia. Mas ela entendeu que a responsabilidade também era dela. Tudo que o teu irmão está passando, entenda você que a responsabilidade também é tua. Aleluia. Porque Jesus não olhou para nós e disse assim: eu não tenho nada a ver com isso. Jesus disse: eu tenho tudo a ver com isso. Por isso eu vou morrer por eles, eu vou me sacrificar por eles, eu vou derramar o meu sangue por eles, para que os seus pecados sejam perdoados e para que eles possam ter comunhão com o Pai. Tenha você certeza disso. Como membro, aleluia, perdão, quando alguém está no estágio da passividade, o processo da deslealdade não se envolve em atividades, não demonstram entusiasmo pelo que está sendo feito pela igreja e como Absalão também fez. Com um membro evoluído, com reunião nas orações, com pequenos departamentos e etc. Se envolva com as coisas de Deus. Não fica de fora. Gosta de música? Se aproxima dali. Quer lavar no coral? Se aproxima de lá. Gosta de ficar na portaria? Quebra o pau com Alexandre e Daniel aí, que já é uma luta esses dois nessa portaria, entendeu? E arruma um lugarzinho para vocês ali. Eu falei que eu vou acabar abrindo 2 portas por causa desses dois. Eu vou botar uma porta ali, ó. Estou pensando seriamente, vou botar uma porta ali. Então eu vou levar o telhado até lá fora, vou botar um de cada lado da porta. Uma porta de 3 metros de altura. Então, irmãos, para se tornar crítico, você deve ser não envolvido e ter tempo para examinar e menosprezar a igreja e seus líderes. Quer se tornar crítico? Não faça nada na igreja.